Olá, meus queridos irmãos, amigos. Continuando o nosso estudo em 2 Samuel, eu estou incumbido aqui do capítulo 10 e o capítulo 11. O capítulo 10, basicamente, ele trata de uma ação de guerra. E começou com um ato benevolente de Davi, quando soube da morte do rei dos Amonitas, e Davi quis usar de bondade para com o sucessor do rei Naás, porque o seu pai, esse rei Naás, havia sido bondoso para com Davi. Está lá no verso 2. E Davi, numa atitude diplomática e perfeitamente justa, ele enviou seus servos para consolar o filho do rei, no caso Hanum, pela morte do seu pai. E diz o texto, então, que os servos do rei Davi chegaram lá, e aí o que aconteceu? Os conselheiros, príncipes lá dos Amonitas aconselharam Hanum, relataram a Hanum que Davi não havia mandado consoladores, não havia tido uma atitude de bondade, de misericórdia e até diplomática, não. Mas que Davi havia mandado os seus servos para espionar, para reconhecer a cidade e posteriormente destruí-la. Então, foram conselhos venenosos ao rei recém-empossado Hanum, e isso contaminou a mente e o coração de Hanum. Aí o que ele fez? Ele pegou os servos do rei Davi e, diz o texto, rapou-lhes metade da barba. Só por isso aí já era uma atitude de indignidade, uma atitude de afronta, de maculação, e ainda cortou metade das vestes dos servos de Davi até as nádegas. Então foi uma humilhação praticada pelos servos de Hanum. E aí os servos voltaram lá humilhados ao rei Davi, que lhes orientou para que ficassem em Jericó até que a barba crescesse novamente. Então, a barba era um sinal, e até hoje para os judeus, um sinal de honra, de dignidade, e falou que quando a barba então voltasse a crescesse novamente, eles estariam de novo com Davi. E é claro que os amonitas se tornaram execráveis para o rei Davi.
Então, uma guerra que iniciou com uma afronta, com uma humilhação feita aos servos de Davi, que levantou também o seu exército. Aí os filhos de Amon, vendo que o rei Davi passou a odiá-los, eles contrataram 20.000 homens de pé dos sírios e da região de Bet-Reob, também dos sírios, mais 1.000 homens, e do rei de Maaca, 12.000 de Tobi. Enfim, os amonitas se cercaram de apoiadores inicialmente políticos, mas apoiadores também de guerra. Guerra contra Israel. Guerra contra um reino que se destacava pelas vitórias. As vitórias que Deus concedia a Davi. E assim foi, partiram para a guerra, né? Davi deu ordem a Joabe, que era o general comandante do seu exército, para que eles fossem à batalha. E Joabe, estrategista de guerra, né? Foi aonde estava o exército dos amonitas e dos sírios, e ali disse para o seu irmão Abisai, que era também um dos comandantes do exército de Davi, e formou linhas, mais ou menos dividiu o exército de Davi. Então Joabe ficaria pela frente e Abisai pela retaguarda, ou vice-versa. E a ideia era, se os sírios fossem mais fortes, um grupo socorreria o outro. E a palavra de Joabe ao seu irmão Abisai foi dita ali no verso 12: Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo, né? E subtendia ali também a própria presença da arca de Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. Joabe avançou com um exército, travaram grande batalha, os sírios fugiram, e os filhos de Amon, vendo que os sírios fugiam, também os amonitas saíram correndo, fugindo. E assim voltaram a Jerusalém. Joabe, no caso, né, voltou a Jerusalém. Os sírios, que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. Isto é, a guerra ainda não havia sido consumada, ou a vitória ainda não havia consumado, e a guerra ainda não havia sido encerrada. Aí os sírios se refizeram novamente, e Hadadezer
é o nome do rei dos Sírios, mandou que o seu comandante Sobaque, chefe do seu exército, comandassem de novo uma nova investida, uma nova empreitada contra o exército de Israel. E Davi foi informado disso, e aí os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi. Davi mandou, Davi mesmo se colocou para esta batalha, e diz o texto que, novamente, Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Esses 700 carros nos informa lá em 1 Crônicas, no capítulo 19, verso 18, que eram 7.000 carros. 7.000 carros. Mas foi uma matança grande, uma derrota grande do exército dos sírios e dos amonitas. Percebam que tudo começou com uma atitude insana. Quando Davi queria ter uma atitude ali de bondade, de complacência, de consolo para com Anum, filho de Naás, lá dos amonitas. E os conselheiros de Anum recusaram a ideia de que Davi estava tendo um ato de bondade, um ato diplomático, um ato de apoio humano. E ali desonraram, praticaram uma ação humilhante contra os servos de Davi. Por quê? Porque não pensaram bem, não analisaram bem, né? Já foram logo achando que era para o mal e não era bem assim. Então, diz o texto que Davi matou muita gente aqui nesse capítulo 10. Capítulo 11, ele narra os fatos que foram consumados pelo rei Davi, em consequência da sua natureza humana, em consequência, talvez, já a própria posição real de Davi, poder, né? E se achava, né, já um homem super poderoso. Isso acontece até hoje, né? Quando nós começamos a nos achar acima dos outros, acima das leis, então é o início da queda. É o início da queda. Então Davi, apesar de ser rei, ele era também homem, né? E Davi, como rei, ele poderia, de uma forma legítima, como ele já havia tomado outras mulheres, de uma forma legítima, como rei. Mulheres que lhe foram dadas, né, por esposas, e com as quais ele teve filhos, muitos filhos. Mas agora, passado um ano, depois daquela guerra lá com os amonitas e os sírios,
Novamente vem um tempo de guerra, um tempo na primavera, e diz o texto, Davi estava lá no seu terraço, passeando, terraço lá da casa real, e viu uma mulher que tomava banho, provavelmente um janelão aberto, e a Bíblia diz que era uma mulher muito formosa, muito bela. E isso atrai a atenção, claro, do rei Davi. Então, só por aqui já tem um alerta para todos nós. Um alerta para mim, um alerta para você. Devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente olha, muitas vezes até na rua, pela rua. Quando nós andamos e batemos os olhos, esse primeiro olhar em si, nós batemos os olhos, não teve como a gente se evitar. Olhamos e muitas vezes até uma moça, uma mulher bonita, tal. Mas entre este primeiro olhar e a moça passar ou a mulher passar e eu dar o segundo olhar, agora já é outro esquema. Agora já é uma atitude aonde o pecado começou a germinar. Davi, ele não só deu o primeiro olhar, mas ele deu o segundo, terceiro, quarto, quinto, centésimo para Batseba. E Davi perguntou por ela quem era ela. E a informação lhe foi dada. Mulher de Urias, o Eteu. O Eteu, os Eteus, na verdade, foi um império muito importante que dominava ainda outras regiões. Na época de Abraão, pagou aos heteus um pedaço de terra pela sepultura de Sara. Isso está lá em Gênesis, capítulo 23, de 1 a 10. E este homem chamado Urias era um oficial de Davi. Um homem íntegro, um homem corajoso, um homem justo, um homem de ótimo caráter. Mas Davi, naqueles seus olhares, naquela observação de uma mulher belíssima, ele observando ela tomar banho, então aí, né, o inimigo na mente, né, começa a trabalhar, começa a fantasiar, a sugerir, a considerar a possibilidade de você é o rei, você tem poder, você manda e desmanda, você não precisa dar satisfação para ninguém. Então, Davi mandou que a chamassem, ela veio e ele foi e se deitou com ela. Se deitou com ela e voltou para casa. Só que aconteceu o quê? Ela engravidou. E mandou dizer a Davi: estou grávida. Agora
essa notícia caiu que nem uma pedra de moinho na cabeça de Davi. E imediatamente Davi, não, agora eu tenho que dar um jeito, eu tenho que tentar encobrir essa situação. E mandou trazer urgentemente Urias. Enviou mensageiros a Joabe, que era o comandante, o general lá do seu exército, que estava em guerra. E era para que se dissesse a Urias: desce a tua casa. Então ele foi chamado para que ele voltasse. E logo recebeu um presente do rei. Davi imaginava que Urias, ao chegar em casa, iria festejar com a sua esposa. Iria ter uma noite de amor com a sua esposa, para que encobrisse o pecado de Davi em ter se deitado com a Batseba. Só que Urias não entrou em sua casa, não quis se deitar com a esposa, com a Batseba, e ficou à porta da casa real. E os informantes, os servos de Davi, falaram: olha, ele não foi para casa. E Davi falou a Urias: não vens tu de uma jornada? Está lá no verso 10, capítulo 11. Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Por que não ficou na sua casa com a sua mulher, né? Linda, e ali passasse uma noite agradabilíssima, uma noite de amor com ela? Mas a resposta de Urias foi uma resposta de um guerreiro, de um homem que não conseguia ele estar deitado com a sua esposa numa noite de amor, sendo que os seus companheiros, Joabe, os seus companheiros de guerra estavam numa guerra, estavam lá lutando. E ele não ia se sentir honrado, né, para comer, beber e se deitar com a mulher dele. Tão certo como tu vives, falando isso para o rei Davi, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Olha só, né? Era um homem que a honra estava acima dos prazeres. E diz o texto que Davi o convidou para comer, beber, pensando, quem sabe ele vai embriagado e aí ele vai entrar em casa e vai ter relações com a sua esposa. E ali diz o texto, no verso 13, que Urias ficou bêbado. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Urias permaneceu com os servos do rei Davi, mas novamente não desceu à casa. Davi percebeu que não ia funcionar, Urias não ia conseguir estar na sua casa com a sua esposa para ter uma noite de amor. E então Davi planeja outra estratégia,
que foi exatamente enviar carta a Joabe, pedindo para Joabe, o comandante do exército, que se colocasse Urias na frente de batalha mais braba, aonde havia mais risco de morte. E ali Joabe recebeu ali a mensagem e colocou assim Urias lá nesta frente de batalha, que evidentemente ele morreu, né? Ele e alguns outros soldados, guerreiros, né? E aí Joabe mandou informar isso ao rei Davi. E Davi, então, percebeu que o seu plano arquitetado no final funcionou. E Davi deu uma palavra de ânimo para Joabe. Se anima aí, tal, tá tudo bem agora. Davi achava que estava tudo bem, mas não estava. Ele achava que ninguém via, ninguém percebia, desde os seus primeiros olhares a Batseba, primeiros olhares e filmagem, né, de Davi a Batseba, mas Deus estava vendo, Deus estava observando tudo isso. O seu plano também, ele achava que estaria tudo bem por ele ser rei, por ele ser chefe, poderoso, mas também não estava bem. Não ficaria bem. A mulher de Urias recebeu a notícia que o seu marido havia morrido. E aí Batseba o pranteou. E, passado o luto da Batseba, Davi fez o quê? Mandou buscá-la. Levou-a para o palácio e se tornou mulher de Davi. Mas as últimas palavras do verso 11, do capítulo 11, as últimas palavras desse capítulo, diz ali: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Olhem só, né? Isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Deus estava acompanhando tudo. Nada se omitia, nada se escondia de Deus. Fato consumado, fato de adultério, de assassinato premeditado, tudo Deus estava observando. E isto foi mal aos olhos do Senhor. Vamos seguir depois com o pastor Lindoval, a partir do 12, do capítulo 12, aí vamos ver as consequências desse ato no capítulo 11, né, esse pecado, esses pecados cometidos por Davi. Deus abençoe você e reflitamos um pouco mais na palavra do Senhor. Muito obrigado.